Professores do Magistério Público de São Cristóvão. Por conta disso, nós estamos no aguardo. Possivelmente não. Já foi aprovado o indicativo de greve por tempo indeterminado. Nós não iniciaremos as aulas no dia 25. Suspendemos o planejamento pedagógico imposto pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão e nós estamos no aguardo da resolução e da revogação desse decreto que é autoritário, prepotente e que não leva em conta a real situação do município de São Cristóvão. Pegou surpresa os professores? Todos foram pegos de surpresa no dia 31, quando fomos receber os nossos salários, chegamos a ter desconto de mais de 50% na nossa remuneração. Isso é um desrespeito que a atual gestão faz com um trabalhador da educação do Serviço Público de São Cristóvão e nós daremos a resposta necessária à prefeita Rivanda Farias e ao secretário de Educação, que fala muito bem de qualidade de ensino. E nós queremos uma qualidade de ensino. Agora, queremos também o salário em dias, queremos melhores escolas, mas não dá para ter. Salário de professor é sagrado. O artigo 7º da Constituição Federal determina que não pode ter irredutibilidade de salário, não pode ter retenção dolosa, da forma como foi feita pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Vamos às ruas, vamos enfrentar todos os desafios e a prefeita Rivanda batalha, porque entendemos que é uma atitude autoritária, prepotente e unilateral. Professor Neto, como o senhor vê a participação do professor Morgan Prado, hoje vereador, nessa negociação? Olha, na primeira audiência, o professor Morgan estava representando, juntamente com outros vereadores, o professor Evaldo, tinha mais um vereador que eu não sei o nome, eu acho que era Dadá, estava lá na Câmara, mas a proposta, a informação também que o vereador Diego também estava, porque eu não conheço ainda todos os vereadores, certo? Estavam acompanhando porque foi na Câmara dos Vereadores, foi aberta, tinha pessoas participando. O professor Morgan chancelou a minha proposta, a proposta foi minha, deixa claro que a proposta que está posta hoje, a proposta foi minha, lançada na mesa de negociação, que é revogação do decreto imediato, pagamento do salário de forma correta, hoje ainda, para os professores, e no segundo momento a discussão da folha de fevereiro para o corte das gratificações irregulares que tem, dos pagamentos que não podem ser feitos com a folha do Fundeb. E no segundo momento também a gente senta para negociar as férias de janeiro e o pagamento de dezembro. Nesse sentido, o professor Morgan chancelou a minha proposta. A proposta lançada em mesa foi por mim e o professor Morgan, como vereador, chancelou. Eu não sei, caros ouvintes e caros internautas, se o professor Morgan vai fazer a defesa da minha proposta lançada na segunda-feira, hoje, em mesa de negociação, porque eu evitei ir, já que os ânimos são muito acirrados com a pessoa do secretário de Articulação Política, Armando Batalha. E para não prejudicar a negociação, eu preferi não ir na negociação, sabe? Eu acho que está no processo de negociação, está no processo de diálogo, já que ele se manifestou tão odioso quanto a minha pessoa, eu me esquivei, não fugi da luta, mas ao mesmo tempo eu prefiro não ir para esse debate imediato. Professor, na última segunda-feira, na reunião que houve na Câmara, a prefeita não esteve. Ela foi representada por quem? A prefeita não esteve, foi unicamente representada pelo secretário de Assunto de Relação, me corrija qual o nome, é o secretário de Assuntos Parlamentares, isso, o ex-deputado, ex-prefeito, ex-vereador Armando Batalha, que chegou com muita empáfia e chegou e disse que a prefeita não poderia ir e que delegou os poderes necessários para ele negociar. Então Armando é que negociou com os professores. Naquele momento, lhe confesso com toda a sinceridade que a minha reação como professor dessa categoria, ela sair da sala e dizer, eu só negocio com a prefeita. Mas só que nós temos 400 professores que estão com fome, estão esperando uma decisão e nesse caso não dá para colocar os amores ou as raivas em primeiro lugar. Você tem que colocar o coletivo. E nós entendemos com a deputada Ana Lúcia que foi de fundamental importância para fazer o diálogo, porque do jeito que Armando estava contra mim e o companheiro Francisco não ia ter diálogo. Porque o ânimo estava muito acirrado e a companheira Ana Lúcia conseguiu distensionar, até pelo papel dela ser deputada, conseguiu intermediar muita coisa. Então lhe digo com toda a sinceridade, Horácio e internautas desse site que todos os dias eu acesso.
é um dos melhores sites, não é sem brincadeira, um dos melhores sites que nós temos em Sergipe, é o SC Notícias, atualizado, bem visto. Então, a minha vontade era de não entrar numa negociação com o Armando Batalha, até porque ele não foi eleito para os trabalhos pelos professores e pela categoria e pelos eleitores de São Cristóvão. A eleita foi Rivanda Batalha. Mesmo que a gente discorde da metodologia da substituição, mas foi ela que foi eleita, ela que tem que representar, ela que tem que dar a última fala, ela que tem que bater o martelo e ela que assinou o decreto, portanto ela que tem que responder por tudo e os atos que ela fez. Porém, ela se achou no direito de não ir e ir representado pelo esposo e secretário de Assuntos Parlamentares, e a gente teve que ter essa negociação com ele, que espero que avance. Agora, espero também que a equipe técnica da educação seja uma equipe técnica, porque nós vamos vasculhar todas as folhas da educação, nós vamos mostrar onde tem incongruência, vamos mostrar as irregularidades que estão postas, porque nós não estamos acompanhando essa folha, nós não sabemos como ela foi construída, nós não sabemos quais são as gratificações que estão lá, nós não sabemos como foi paga, e portanto nós precisamos fazer um pente fino na folha de pagamento para pagar 100% dos professores da forma como nós recebíamos. Não aceitamos redução de salário, não aceitamos redução de gratificação, e toda e qualquer redução vai ser inconstitucional e vamos disputar na justiça. Nós vamos estar arrecadando a documentação para um possível mandado de segurança contra a prefeita municipal. Professor, para fechar, nessa negociação já está sendo discutido o aumento do governo federal de 7,97%? No primeiro momento, Horácio e caros internautas, na primeira audiência do dia 16, ficou apontada para agora dia 5, portanto ontem, uma conversa para o reajuste de 7,89. Mas diante da gravidade do fato, eu também sugeri, eu e a comissão acatamos, e a categoria aprovou isso agora, acatamos de que o reajuste salarial de 7,89, que é um reajuste pequeno em relação aos 22,22 dado pelo então prefeito Alex Rocha no ano passado, no caso. A gente deixa para um segundo momento, que a gente pede o apoio da Câmara dos Vereadores no processo de negociação, apontando saídas, apontando alternativas para que se possa fazer o pagamento de 7,89, que tem como fazer se fizer o que a gente diz. Se tem turmas pequenas, junta as turmas. Se tem professor de segundo turno, tira o segundo turno para pagar o salário. Se tem gratificação demais, se reduz as gratificações que são pagas irregulares. Se tem cargo de confiança, e tem muito cargo de confiança, se reduz os cargos de confiança para pagar o salário de janeiro, fevereiro e assim por diante, e o reajuste de 7,89. Professor, Morgan Prata anunciou hoje que estaria rompendo com a deputada Ana Lúcia politicamente. Como é que o senhor avalia? Olha, eu não posso fazer uma análise política porque eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, como vocês sabem. Ninguém aqui é assim, ninguém é menino, ninguém é criança. Eu tenho lado e eu tenho lado dos trabalhadores. Eu tenho lado dos trabalhadores. Se o professor Morgan Prata rompe com a deputada Ana Lúcia, não é esse o meu caminho. Mais do que nunca eu reafirmo o meu compromisso com a deputada Ana Lúcia, porque entendo que ela representa os anseios dessa população e os anseios dos trabalhadores em educação. Continuo filiado ao PT porque acredito no meu partido, mesmo com todos os problemas que nós temos, mas eu acredito no meu partido e sou militante desse partido. Eu não vou responder ao cunho político que Morgan tenha dado a esse sentido. Agora, reafirmo o meu posicionamento, o meu apoio à deputada Ana Lúcia e ao companheiro Irã, que são dois companheiros valorosos e dois companheiros de guerra. Agora também posso dizer o seguinte, eu também rompi com Morgan e rompi a partir de um debate no SC Notícias, que fiz uns posicionamentos no sentido de mostrar o meu posicionamento político. Não tenho problema nenhum de dizer isso em claro e bom som. Eu rompi com o professor vereador Morgan Prata. Para a imprensa e para os professores. Há um rompimento e esse rompimento é definitivo. Eu não aceito que nenhum vereador que foi eleito pela oposição vá para a situação, e uma situação desse jeito. Uma situação que tem na pessoa de Armando Batalha e Rivanda Farias prefeitos que diz respeito ao trabalhador, que diz respeito ao servidor público. Se ele rompeu com Ana Lúcia,
Herineto Lira dos Santos, diretor sindical do Departamento de Bases Municipais, que eu acho que ainda vale alguma coisa, eu rompi em definitivo com o professor Morgan Prado. Tenho que dizer o seguinte, com muita tranquilidade, com a consciência tranquila de ter feito o dever cumprido. Elegemos o professor Morgan Prado. Eu digo que elegemos porque foi a nossa força, a nossa posição, a nossa autonomia, o nosso trabalho que fez isso. Nós elegemos o professor Morgan Prado para nos representar. Se ele optou ou optar por estar ao lado da prefeita Rivanda Farias, Herineto não aceita isso. Herineto já se posicionou antes de qualquer coisa. Eu já me posicionei lá. E Horácio atualizou o site e fez os meus comentários na íntegra. Não cortou nada porque não tinha nada para cortar. Atualizou na íntegra. Ali eu manifestei o meu posicionamento. Eu tive uma conversa com ele e coloquei o meu posicionamento. Eu não rompi primeiro em público e fui lá dizer a ele não. Eu rompi pessoalmente. Seria uma traição, professor? Não acho que é traição. Eu acho que não é. Eu não poderia dizer que é traidor porque ele pode nos ajudar ainda. Ele pode nos ajudar como representante, ele pode nos ajudar e abrir portas no legislativo para as pautas do magistério público. Porém, eu não acho que ele fez o certo. A atitude dele, para mim, não foi a correta. E como ele é muito personalista, ele não sentou e não discutiu comigo os posicionamentos políticos dele. Eu cheguei e várias vezes eu conversei com ele que esse posicionamento eu não concordava e não aceitava. Se ele quis ser orientado por ele mesmo, aí a opção por isso, Horácio, com muita tranquilidade. Eu sei que vai ter internauta que vai dizer, mas você é amigo de Morgan. Continua amigo. Perfeito. Continua amigo de Morgan, mesmo sem falar com ele. Que hoje eu evito falar com ele. Na segunda-feira ele chegou lá na Câmara dos Vereadores, eu fiz questão de não falar com ele. Ele me ligou também, não atendi. Porque assim, eu acho que a gente fala com quem a gente tem identidade. Eu acho que a gente fala com quem a gente tem identidade. Certo? Então, no segundo momento eu posso até retornar a conversar com ele. Mas assim, hoje não há diálogo. Enquanto a minha cabeça ainda estiver fervilhando para as situações que estão postas, não há diálogo.